Gabriel Bortoleto percebeu o problema muito antes de a transmissão admitir que havia alguma coisa errada em Suzuka. O rádio que soou como ironia no fim da corrida, na verdade, expôs um incômodo bem maior. O brasileiro estava dentro de um carro que respondia de um jeito imprevisível justamente nos trechos em que a Fórmula 1 decide posições. Ele largou bem, sustentou o desempenho nas curvas, mas perdeu força nas retas de uma maneira que não combinava nem com o ritmo do sábado, nem com a leitura mais óbvia da prova. E é aqui que a história muda de nível, porque quando os dados de velocidade, as comparações com outros carros e as declarações que vieram depois começaram a se encaixar, ficou claro que o caso não era só frustração de piloto no rádio. Havia uma escolha por trás disso. Uma escolha que atinge diretamente a Audi, expõe um ponto sensível desse projeto e levanta uma dúvida incômoda sobre o que foi mostrado e o que passou quase despercebido durante a corrida. A pergunta, então, deixa de ser o que Gabriel disse. A pergunta certa é outra. O que exatamente o rádio dele revelou sobre esse carro antes de todo mundo perceber? Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E uma coisa que muita gente me pergunta, como eu faço esses vídeos de notícias? Foi com vídeos simples assim que eu consegui monetizar canais no YouTube. Se você quiser aprender como criar canais nesse formato, deixei um e-book no comentário fixado. É só acessar o link para ver como funciona. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. O que aconteceu em Suzuka parece simples quando se olha só o resultado final. Um bom sábado, um domingo que não encaixou, um carro que não respondeu como esperado. Mas essa leitura começa a desmoronar quando se observa o comportamento do carro ao longo da corrida. Em vários momentos, principalmente nas saídas de curva e nas retas mais longas, a aceleração simplesmente desaparecia. Não era queda gradual, era corte. O tipo de sensação que todo piloto reconhece na hora. E foi exatamente isso que apareceu no rádio de Gabriel Bortoleto. A explicação mais repetida depois da corrida foi direta: limitação de energia, algo previsto nesse novo ciclo técnico. Só que essa resposta não sustenta tudo o que foi visto na pista. Porque não era um carro completamente ineficiente, pelo contrário. Em trechos mais travados, mais técnicos, o ritmo estava ali, competitivo, controlado. O problema surgia justamente quando a corrida exigia potência contínua. E é aqui que a versão simples começa a perder força. Quando os dados de velocidade começaram a circular nos bastidores, uma coisa ficou evidente. O carro não estava sendo apenas superado pelos rivais. Ele estava entrando em um modo de proteção em momentos críticos da volta. E isso não acontece por acaso. Isso é calibrado. Isso é pensado. Isso é escolha. E essa escolha leva a um ponto que quase ninguém destacou com a devida atenção. A forma como a energia está sendo distribuída ao longo da volta. Em um circuito como Suzuka, onde as curvas exigem confiança total, o piloto naturalmente extrai mais do carro nesses setores. Só que existe um preço. Cada ganho nas curvas cobra algo na reta seguinte. E essa conta em Suzuka apareceu de forma clara demais. Quanto melhor a execução nas curvas, maior o consumo. Quanto maior o consumo, menor a entrega nas retas. E de repente, aquilo que parecia um desempenho sólido no sábado começa a se transformar em vulnerabilidade no domingo. Não porque o carro piorou, mas porque a decisão por trás dele ficou exposta. E é aqui que a história muda de nível. Porque isso não é apenas um detalhe de acerto. Isso aponta para uma filosofia. Um carro que privilegia controle, estabilidade, precisão, mas que exige um gerenciamento quase perfeito para não comprometer o restante da volta. E quando esse equilíbrio não fecha, quem sente primeiro é o piloto. E quem reage primeiro também.
O rádio do Bortoleto não foi um desabafo isolado, foi um sinal. Volta após volta, o mesmo comportamento, o mesmo tipo de perda, sempre nos mesmos pontos. E quando um piloto começa a reconhecer um padrão antes mesmo da corrida terminar, isso deixa de ser um detalhe técnico. Isso passa a ser um indicativo de projeto. E esse é o ponto que muda toda a leitura. O que se viu em Suzuka não foi apenas um carro limitado. Foi um carro que, em determinados momentos, não entregava tudo o que poderia. E isso levanta uma questão que vai além daquela corrida. Porque quando a entrega de potência depende de decisões internas do sistema, o controle do piloto deixa de ser absoluto. E isso, na Fórmula 1, nunca é um detalhe pequeno. Quando se amplia o olhar para o restante do grid, a situação ganha ainda mais contexto. Outros pilotos também relataram comportamentos semelhantes nesse novo regulamento. Oscilações. Momentos em que o carro não responde como esperado. Só que nem todos os casos foram tão visíveis quanto o de Suzuka. Suzuka não esconde. Suzuka revela. E foi exatamente isso que aconteceu. A Audi não apresentou um carro incapaz. Apresentou um carro que exige precisão extrema na forma como a energia é usada. E isso, em ritmo de corrida sob pressão constante, abre margem para a perda de desempenho em momentos decisivos. O resultado não foi só um domingo difícil, foi um alerta. Porque quando o piloto começa a depender do momento exato em que o carro decide liberar potência, a dinâmica muda completamente. E nesse cenário, o talento precisa dividir espaço com o limite do sistema. O que se viu em Suzuka não destruiu o projeto, mas expôs o preço dele. E isso muda a forma de olhar para o fim de semana do Gabriel Bortoleto. O sábado mostrou potencial. O domingo mostrou o custo. E quando essas duas coisas não conversam, o problema não está apenas na execução, está na base. Agora a questão não é mais o que aconteceu naquela corrida. A questão é o que isso significa daqui para frente. Se esse comportamento continuar aparecendo, não será surpresa, será padrão. E quando vira padrão, deixa de ser circunstância e passa a ser característica. E aí a discussão muda completamente, porque não se trata mais de adaptação do piloto, se trata do limite do conceito. E quando esse limite aparece em uma pista como Suzuka, ele tende a aparecer ainda mais em circuitos onde a reta pesa mais do que a curva. Isso não termina ali, isso começa ali. E é por isso que aquele rádio ganha outro peso, não pelo tom, mas pelo timing. Porque ele veio antes da leitura geral, antes da explicação oficial, antes da narrativa se acomodar. E é exatamente isso que faz esse momento ser diferente. Agora eu quero saber de você. Isso é só uma fase natural de ajuste? Ou já é um sinal claro de que esse conceito pode cobrar um preço alto demais ao longo da temporada? Comenta aqui embaixo. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. E se você acompanha esse tipo de leitura mais estratégica, se inscreve no canal. Porque quando o jogo começa a ser entendido por dentro, a corrida deixa de ser só o que aparece na tela.